Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bruna Gago Transgressão. Hoje nós falaremos um pouco sobre o live action de One Piece, lançado pela Netflix, chamado One Piece, a série, que é inspirada na obra de Eiichiro Oda, um autor japonês que lança o mangá One Piece desde 1997 pela editora Shonen Jump. Então, vamos lá! Bom, para quem acompanha o meu canal há algum tempo, deve saber que eu tenho um vídeo falando só de One Piece, se é uma obra que vale a pena. Inclusive, falei também da minha expectativa para o live action. E bem, gente, vamos lá. Primeiramente, qual a proposta do meu canal? No meu canal eu tenho uma proposta de falar sobre política, de uma conscientização sobre questões de gênero, sexualidade, luta de classes. E One Piece fala muito sobre isso, como eu já disse no meu outro vídeo, recapitulando. Inclusive, vale dizer que esse vídeo inteiro vai ser para quem já viu a série e para quem já conhece muita coisa de One Piece, tá? Então, assim, cuidado com spoilers. Se você realmente só está acompanhando agora a obra e você não quer saber o que acontece no futuro. Mas já deixando claro também que provavelmente a série não chega até onde eu vou citar, e provavelmente não vai citar o que eu estou falando também, porque a série tem uma outra proposta, e é justamente sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Bom, vamos lá. A série de One Piece, ela vem com uma proposta de uma historinha de lutinha. Basicamente é isso. Que sempre foi um ponto fraco de One Piece, certo? Muita gente fala, dentro da fandom de One Piece, que as lutas não são um ponto forte. Muito pelo contrário, São pontos importantes, legais, bacanas, mas que não chegam aos pés da base da história, do que a história se propõe a transmitir. Então, vamos à série em comparação ao mangá e ao anime, porque é um assunto conveniente ao canal e também aos fãs de One Piece, acredito, certo? Bom, vamos ao começo da história. A introdução do Luffy, dentro do barril e tudo, é uma construção muito parecida com a construção que teve no anime, diferente do mangá. O mangá começa com o Luffy criança, com o Luffy, pegando a faca e fazendo aquela cicatriz que ele tem no rosto dele. Começa desse jeito. O anime até censurou essa questão do corte, depois teve uma outra versão mostrando ele fazendo a cicatriz, enfim. Tem algumas mudanças entre o mangá e o anime. Porém, o live action ele deixa tudo muito mais superficial. Devo dizer que os figurinos, a maquiagem, os efeitos especiais, tá tudo lindo, tudo impecável. O que tá muito diferente é a história, e é justamente o que sempre encantou os fãs de One Piece. Por isso, a minha crítica. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eles editaram e que ficou complicada. O Kobe, aquele personagem de cabelo rosa, do bando da Álvida, ele foi literalmente uma criança sequestrada, e que foi obrigada a fazer um trabalho escravo. É literalmente isso que ele passa, de acordo com o mangá e com o anime. No live action, dá a entender que existe um desconforto, que ele tá deslocado, que não era pra ele estar ali, mas não explica o porquê. Então, assim, quando o Luffy liberta o Kobe, do que ele tá passando, pra ele virar marinheiro, que é o sonho dele, o Luffy tá libertando um escravo. E isso faz coro direto com o que está acontecendo hoje em One Piece, tanto no anime quanto no mangá. O Luffy, alerta de spoiler, o Luffy ele tem a fruta Hito Hito no Mi, modelo Nika, não é a fruta Gomu Gomu. E a sua fruta, ela carrega um peso aparentemente histórico, não mitológico, mas histórico, que acabou se tornando mitológico dentro do mundo de One Piece, de uma pessoa com a mesma fruta do Luffy que libertava escravos. E o Luffy tá fazendo literalmente esse mesmo papel. É como se ele fosse uma reencarnação dessa lenda, dessa história, ou desse passado, desse ser que já existiu. Mas o Luffy é o Luffy, tá? Não vamos achar que ele é obra de uma reencarnação. Não é literalmente sobre isso. E, bom, um pouco mais à frente, quando o Kobe chega na cidade em que ele vai acabar se alistando para a marinha, o Morgan, no mangá e no anime, ele é uma pessoa extremamente bruta, extremamente corrupta
E ele chega até a falar que quem não seguir ele, não seguir as ordens dele, tem que pegar uma pistola e atirar na própria cabeça. Na história do live action, simplesmente não teve nada disso. Nada. Parece que ele é só uma pessoa egocêntrica, escrota e se limita a isso. O El Mapo também. O El Mapo, na cena no bar, né, em que tem aquele confronto dele com o Zoro no live action, no mangá e no anime, o El Mapo tem um lobo e esse lobo ataca as pessoas. E esse lobo tá prestes a atacar a menininha, né, que é aquela menininha que eventualmente depois dá os bolinhos de arroz pro Zoro, né, os onigiri. Só que no live action ficou muito fraca essa cena, muito fraca. Por quê? O que acontece? Por mais que é uma adaptação, deu pra entender que eles pegaram as referências e tal, ficou legalzinho, tá? Mas vamos falar na prática, em questão narrativa, né? Pra quem não sabe, também eu sou escritora. Vou deixar meu livro aqui pra vocês verem. Enfim, no mangá e no anime, o Zoro defende essa garota, portanto, ele vai preso naquele lugar que o Luffy encontra ele depois, né? Que ele tá crucificado. E lá a garotinha pula o muro, a Marinha joga a menina assim pelo muro, assim, sabe? Nem aí pra população, nem aí pra nada. Isso muito por conta das ordens do El Mapo, né? Que é filho do Morgan. E antes de jogarem a menina, a menina vai dar comida pro Zoro, pelo Zoro ter salvo ela lá atrás, tudo. E o Zoro tá passando fome. Então, quando aquilo cai no chão, e que ele pede pra pegarem pra ele comer e tudo, é uma questão de fome. Então tem todo um impacto que o live action simplesmente deixou passar, né? O Garp, que é um personagem que aparece só no volume 45, esse volume aqui. O Garp, ele... no mangá e no anime, ele tem uma postura muito diferente do que foi no live action. No live action, ele já começa falando sobre quebrar o sonho das pessoas, que no caso são piratas, né? O que não faz sentido com o personagem. Sinceramente, não faz o menor sentido. É uma adaptação, é uma mudança, mas é uma mudança para pior, porque o Garp tem um discurso fascistizante. Então, assim, no mínimo complicado, no mínimo estranho, né? E vale dizer que tem uma conversa maravilhosa entre o Garp e o Kobe, mas eu vou falar mais pra frente. E esse diálogo tem a ver com transgeneridade, né? Que talvez por eu ser uma pessoa trans, né, e saber que o ator que faz o Kobe é um homem trans, né, é um australiano, se eu não me engano o nome dele é Morgan mesmo, vou deixar aqui embaixo como é o nome dele completinho pra vocês, né, e pois bem, né, depois da queda do Morgan, o Luffy ele sai fugido, né, da cidade. E no mangá e no anime, os marinheiros, que eram vítimas também do Morgan, eles saudam o Luffy. Eles agradecem ao Luffy pelo que ele fez. O que é maravilhoso, né? Só que por uma visão ocidentalista, né? Por uma visão de quem tá fazendo a versão live action, né? Que é a Netflix, eles decidiram não fazer isso porque os piratas têm que ser vilões. Como poderia a Netflix, né, colocar um pirata, né, uma oposição ao governo, uma oposição à ordem, como alguém louvável, como alguém que está sendo saudado pela justiça, né? Então, assim, é uma adaptação inteligente para a proposta que eles têm, que não é enaltecer o bandido, né? Que na visão da obra, né, trazendo pro nosso mundo, né, seria basicamente a polícia saudando alguém que é um fora da lei, né? Então, vamos pro segundo episódio. Todo esse vídeo, por enquanto, foi sobre o primeiro episódio. Sobre o segundo episódio, nós temos a história do Bug, né? E assim, primeiro eles cortaram toda a questão da vila, né? Mostra que a vila foi destruída. No mangá e no anime tem uma outra questão, o Bug tem uma Bug Dama, né? Que é uma bomba e tal, que vai destruindo tudo. Muito provavelmente a Netflix não tinha orçamento para isso. E não vamos discutir sobre o que deveria fazer, o que não deveria fazer, por questões orçamentárias, tá? Só vamos dizer o que foi despolitizado da obra,
certo? Bom, no mangá e no anime tem o cachorrinho Show Show, inclusive ele apareceu por um momentinho, né, no fim do arco do Bug. E o Show Show tem como tesouro dele uma loja de ração, que era a loja do antigo dono dele. O dono dele morreu, ele continuou sendo cãozinho de guarda daquele lugar. E faz um paralelo extremamente interessante com o Luffy, né, porque o tesouro do Luffy é o chapéu. E a partir do momento que nós conseguimos entender, né, que tesouros podem ser muitas coisas, inclusive até para a própria Nami, né? A Nami, ela quer dinheiro, essas coisas, mas é para que esse dinheiro? É simplesmente por ter dinheiro, por ter grana, por ficar milionária, por virar uma burguesa safada? Não, não é por conta disso. Ela quer salvar pessoas. Então, o conceito de tesouro, né, que é posto lá no começo, com o Gold Roger falando riqueza, fama, poder, pro Luffy já não é lá essas coisas. Pro Luffy já tem um significado diferente essa posição de poder. Isso já é claro desde o começo, né? Inclusive é algo que ainda está sendo trabalhado na obra, né? Afinal, eles não encontraram One Piece ainda, sequer no mangá, né? Que é a obra que está mais à frente, né? Que é a obra original desenhada pelo Oda. E, bem, uma coisa que eu queria falar é, eu amei, assim, com todas as minhas forças, o ator do Bug. Tá muito bem feito, tá muito legal. Não esperava isso da Netflix, né? Aproveitar os atores, eles continuarem participando da obra, eles interagirem com a obra inteira, né? Pô, o Bug aparece no arco do Arlong. Isso a gente nunca esperou. E, enfim, foi algo realmente fenomenal. Mas um detalhe que eu achei interessante é que o Bug recupera o seu corpo sozinho, sendo que estava preso naqueles baús. Achei isso muito estranho. Não gostei disso de verdade, mas tudo bem, né? É uma adaptação corrida, queriam aproveitar o Bug de novo. Bom, agora falando do episódio 3. No episódio 3, nós somos introduzidos ao Usopp. Ele tá uma pessoa muito atiradinha, chamando todo mundo de melhor amigo dele, falando que vai dar um navio pro Luffy. Claro, né? Fazendo essa intersecção, né? De tipo, olha, eu tô te oferecendo um navio, mas você vai ter que falar com a Kaia. Bem forçado, né? Assim, já ia levando eles pra uma mansão de uma mulher extremamente rica, de uma menina, no caso, né? Não gostei disso. E tem uma conversa, né? Quando eles estão se trocando, que a Nami fala que ricaços não ficam ricos dando coisas pros outros. E eu morri de rir dessa parte. Foi uma parte muito cômica, né? Por mais que a ideia em si, acredito que não seja essa de humor, né? Mas como dizer que ricos não ganham mais doando, sendo que é justamente o que acontece? Tipo, podemos pensar no Luciano Huck. Ele perde alguma coisa fazendo alguma reforma de algum carro, sabe? Vamos pensar numa telecena da vida, sabe? Ah, você paga... Supondo, tá? Você paga R$5, você pode ganhar um carro. Mas quantas milhares, milhões de pessoas estão dando dinheiro para aquilo e que todo esse dinheiro arrecadado vai cobrir muito acima do preço daquele carro. Muito acima. A pessoa não vai estar dando carro nenhum, gente. Quem vai estar pagando esse carro é quem está apostando. Para uma pessoa, no fim das contas, ganhar, o sobre tudo se lascar, né? Porque, enfim, né? Estão jogando dinheiro no lixo. E no fim das contas, o burguês está ficando mais rico. Claro que eu dei exemplo da Mega Sena, né? Mas eu acho que vocês estão entendendo que ponto eu estou querendo chegar com isso, né? Nada de graça, minha gente. Nada de graça. Se a pessoa faz doação, faz alguma coisa, faz igreja, sei lá o quê, muitas vezes é para não pagar imposto. Muitas vezes é para ganhar em cima daquilo. Então não vamos se iludir, não. Bom, agora falando sobre o Clarador, né, que é o grande vilão dessa história, né, que depois se assume como o Capitão Kuro dos 1000 planos, né? O Capitão Kuro tem um plano muito ruim, sinceramente não tem peso nenhum, sem planos onde? Tô na dúvida agora se é 1000 ou 100 planos, vou deixar aqui a correção. No fim das contas ele fala que só precisa matar a garota, ele tem uma oportunidade absurdamente clara de matar ela na série, não matar ela. Tem uma cena que ele pode cortar o Usopp, ele tá com as garras nas mãos, tudo certinho e tal. E o que ele faz sempre pro Usopp? Sabe, o Luffy não sai com praticamente nenhum arranhão, nenhum machucado, dá a cabeçada no Kuro, que nem dá pra entender que o Kuro praticamente morreu naquela cena e ele é jogado pela janela, a gente nem vê o que acontece com ele. Assim,
Não tô falando dos efeitos especiais, não estou reclamando dos atores, estou reclamando mais da questão do enredo mesmo. E o Kuro também, em uma das suas principais apresentações como alguém questionável no mínimo, né, como alguém no mínimo fascista, é quando ele começa diminuir o Zop, né, como uma pessoa pobre, né? Tem até uma referência muito interessante na série, mas não sei se eles pensaram dessa forma, né? Que o Clarrador chamam eles de ratos. E claro, né? Vamos lembrar da Alemanha nazista, né? A Alemanha nazista chamava os judeus de ratos. Só que na série, não sei se foi intencional, né? Porque ele é dos Piratas dos Gatos Pretos. Ele, sendo um gato, ele caça ratos. Então fica um negócio meio que a gente não consegue entender se a Netflix teve essa intenção. No mangá é muito mais claro, no anime é muito mais claro. No live action tem uma tentativa muito clara de passar um pano na política e a política praticamente não ser mencionada na história. Uma coisa que eu achei maravilhosa também na série é o Zoro reconhecendo o Capitão Kuro, né? Não falando que é o Capitão Kuro em si, né? Mas ele fica com uma suspeita muito grande que tem alguma coisa errada, que o cara não é simplesmente só um mordomo. Achei isso maravilhoso. A Nami paquerando Mary também pra conseguir o navio, achei fenomenal, ficou muito legal. A família da Kaia também ser dona do estaleiro, né? Tentando justificar de onde vem tanto dinheiro, tudo, por que eles têm o navio, por que eles têm o Mary. Maravilhoso, fantástico. A referência também, né, do Luffy falando sobre o Morgan e focando depois no rosto do Kuro foi fantástico, fenomenal. Por quê? Isso não foi mostrado no live action, mas tem um flashback, né, do Morgan tendo seu maxilar quebrado, né, que depois ele coloca aquela parte de ferro, né? E quem quebra o maxilar dele é o Kuro. E depois o Kuro hipnotiza, né, junto do Django, né, que é um outro vilão que também não aparece no live action. Por isso que ficou muito confuso, certo? Porque o Django, ele era uma peça extremamente fundamental para hipnotizar a Kaia, para a Kaia assim assinar, passando tudo dela pro Clarrador. Então isso era interessantíssimo na história. Django não aparece, não se justifica de outra pessoa se passar pelo Kuro e essa outra pessoa ser morta, né? E o Morgan ter sido promovido. Enfim, né? Mais um detalhe, mas fica esse buraco, querendo ou não, no live action, né? Fica um negócio meio sem sentido. Teve a referência da alma do Mary também, né? Do Zop falando e o Luffy, meu Deus, o Mary fala. Pois é, o Mary acaba falando muito mais pra frente, né? No fim da saga de Enies Lobby. Uma coisa que ficou muito ruim na série também foi a Nami roubando a Kaia, tipo, parecendo uma ladra iniciante, a Kaia pegando, sabe? A Nami rouba desde criança. E até parece que a Kaia não tem um dinheiro guardado, um dinheiro escondido, um cofre, sei lá. A Nami tá parecendo alguns políticos brasileiros tipo Bolsonaro, né? Que é ladrão de galinha. A Kaia nessa cena também, né? Ela acaba falando sobre partilhar riqueza, né? Com os mais pobres. O Yu comunista. Nessa mesma cena também, né, a Kaia fala sobre perder pessoas próximas, né, e a Nami fala que ela nunca perdeu, né, é uma cena bem impactante, principalmente, né, quando nós chegamos em Arlong Park, né, para começar a decifrar melhor, né, a história da Nami, o que aconteceu com ela, quais são seus objetivos, enfim. Uma coisa também que nós temos que falar é da atuação da mãe do Zop. Foi muito engraçado ela falando com ele, simplesmente fechando o olhinho e... morri! Foi uma interpretação muito fraca, inclusive foi a única que me incomodou desse live action inteiro. Bom, agora nós vamos falar do episódio 4. Uma coisa que estragaram muito nesse quarto episódio, que na verdade deveria ter sido feito no terceiro episódio, né? É o Clarrador humilhar o Zop na frente da Kaia. Por quê? Quando o Zop ele chega na Kaia falando, o Clarrador é um pirata, você precisa fugir, a Kaia, tanto no mangá quanto no anime, ela entende que, tipo, nossa, você tá fazendo tudo isso porque o Clarrador
falou mal de você porque o narrador te humilhou, você tá mentindo. É justamente por isso que ela questiona se o que o Usopp está falando é verdade. No live action não tem base nenhuma. O paralelo, né, do flashback do Zoro com ele escalando, eu não gostei, ficou um negócio super nada a ver, muito diferente do flashback do Luffy, né? Todos os paralelos são fantásticos, são muito, muito bons. O do Zoro tá jogado no meio do nada, nada faz sentido. E eu vou bater muito nesse flashback porque dá muita raiva esse flashback. Por quê? No mangá e no anime, nós entendemos que o pai da Kuina, ele é dono do dojo em que o Zoro está, em que o Zoro treina, né? O Zoro é um menino muito forte e a Kuina é a garota que vence de todos os meninos, incluindo o Zoro. E ela ganha dele mais de 1000 vezes, se eu bem me lembre, né? E quando ela solta aquele discurso, né? A mulher não pode ser forte, você vai me superar. Tudo isso é por conta, muito por conta, da atitude do pai dela com ela. O pai dela é um machista. E ela consegue entender que esse é um pensamento bem generalizado na nossa sociedade, isso a afeta muito profundamente, e isso faz com que ela acabe cometendo o ato de seppuku, que também no live action não dá a entender absolutamente nada em relação a isso. Por quê? No anime, principalmente, fala que ela caiu da escada indo pegar a bainha da espada dela. Ela estava com a espada, ela caiu da escada, então dá a entender que ela morreu com a espada, enfim, seppuku. Seppuku é um autoextermínio dos samurais. E ela faz isso justamente depois de que ela conversa com o Zoro, né? E eles fazem aquele juramento, né? Um de nós dois vai ser o melhor espadachim do mundo. E o Zoro carrega o legado da Kuina, né? Carregando a espada dela até o fim da obra, né? Até hoje ele nunca perdeu a espada dele e não vai perder, né? Que era a espada da Kuina, né? E o pai dela no live action, ele simplesmente chora. Ah, minha filha morreu. Gente do céu, sabe? Não, isso não podia estar no live action. É muito insano, é muito absurdo. Eles tiraram o peso total do que realmente aconteceu na obra. E vocês podem falar, ah, mas isso é uma adaptação, é uma mudança, não quiseram fazer desse jeito. Era muito fácil fazer, e era muito melhor fazer. Flashback. Flashback dele criança agora, hein? Ó o bully. O bully, né? Funcionando ali, o Zorinho. Ó, a soberba será a sua queda, minha amiga. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Vai lá, Zoro. Sensei, o Ian, cara, legal. A galera tá falando que o Sensei é o Ian Neves. Eu falei o Sensei é o Ian, porra. Caralho. Nós estamos vendo aqui. É o dojo do Ian e o Zoro tá aplicando a grande máxima do nosso querido timoneiro Mao Zedong, de derrota em derrota até a vitória final. Aí, ó. Ele não vai se abater, saco? Ele pode cair 2000 vezes, ele levantará 2001. Depois eu vou fazer uma live só trocando ideia com quem fala japonês do que eu tô extraindo aqui da linguística, porque é bem interessante. Aí. Né? A gente já teve um par antagônico de yata yada, tô afim, não tô afim. Né? O nande já veio separado e veio o nandená. Né? Então eu não sei se o na vai ser igual o né, vai ser uma partícula para poder reafirmar ou não. Daqui a pouco eu vou começar a trocar ideia com o pessoal que estuda japonês. Ixi, é vida louca. É, espada de verdade, mano.
Ia ter que Vamos dar um morrer jeito igual nisso aí. doido. Ah, chegou e falou assim, e aí, vamos morrer igual doido? Bora. Provavelmente é assim que ele perde aquele olho, né? Ele tá com olho demais aí como menino, ele tava com menos olho quando ele... É. 私の2001少年 Mano, já ganhou 2001 vezes dele, mano. De quantas forem necessárias, ele só precisa ganhar uma. 悔しい泣きたいくらい悔しいのは私の方だよ。え？女の子はね、大人になったら男の人より弱くなっちゃうんだ。私ももうすぐ君にも追いつかれちゃうわ。ゾロはいつも言ってるよね。世界一の剣豪になるって。お父様に言われちゃったわ。女の子ではなれないって。分かってる。分かってるよ、そんなこと。でも悔しいよ。ゾロはいいね、男の子だから。私だって世界一の剣豪になりたいよ。胸だって膨らんできたしさ。 Cara, eu acho muito louco como o One Piece aqui, ele coloca umas discussões que pra algumas pessoas, dependendo, pode cair pra um lado muito errado, assim, sabe? Tipo, a galera, eu tô vendo a galera falando dos Red Pill, mas é muito foda como ele traz até esse debate sobre, tipo, mano, a mina, ela também quer ser uma espadachim, olha só como ela já tá com esses problemas com o próprio pai, que é dono do Tojo e não aceita, saca? Não, e você vê que ele tá reificando essa misoginia social aí, né, cara? Isso. Ele tá reificando a misoginia. 私も男に生まれてくれば。手に勝っといて、そんな泣き言言うなよ。卑怯じゃねえかよ。お前は俺の目標なんだぞ。ゾロ、男だとか女だとか、俺がいつかお前に勝った時もそう言うのか？実力じゃねえみてえに。一生懸命特訓してる俺がバカみてえじゃねえかよ。そんなこと言うな。 Fofo demais. O pessoal é muito bruto, cara. O pessoal é muito bruto, cara. Porra. Pô, já gostei do Zoro, cara. Eu gostei muito do Zoro, cara. Ele é muito foda, mano. Aí, que fofo. Nó, cara, que lindo, velho. As outras crianças. Você tá bem, Zoro? Ah, meu Deus. É por isso que ele tem que ser o espadachim mais forte do mundo, porque ele deve isso pra ela. Caralho, meu irmão. É. Aparentemente ela escorregou nos degraus do depósito. Vamos ver o que aconteceu. Cara, pausa. Ela escorregou nos degraus do depósito, ela estava buscando um amolador para sua espada. Isso significa que ela caiu em cima da espada. Essa mulher cometeu seppuku. Caralho. Tá? Caralho. Essa mulher se suicidou por não conseguir lidar, cara. Tá? Caralho. Isso é seppuku, cara. Ela cometeu a morte dos samurais contra ela mesma, cara. Tá? Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso no diálogo, cara. E é louco, né? Que eles falam, não dá pra saber o que se passa na cabeça da pessoa, porque até então ela lutando com o Zoro, a gente nunca tinha discutido sobre ela ser uma mulher usando espada. E ela já traz isso, porque é uma barreira que tem no sonho dela. Por mais que ela seja foda, a sociedade e o pai dela vai impor isso nela. Tipo, você não vai ser um samurai. Seu peito tá crescendo, você tá se tornando uma mulher e não vai. É bizarro, mano.
E talvez ela tenha conversado com ele, vendo que ele tá melhorando, ela falou, não, eu vou sair invicta. Caralho. Olha a dor disso, velho. Nossa, bicho. Quase no terceiro, viu? Tô quase chorando junto no terceiro, cara. 先生その刀俺にくれよ。クイナの刀を俺はあいつの分も強くなるから。天国まで俺の名が届くように強くなるから。世界一強い剣豪になるからさ。 E se ele for com a espada dela, os dois foram, né, cara? Exatamente. Porque ele continua lendo. Merda, velho. É, tio, é só o terceiro episódio, mano. Porra, não precisa segurar o choro não, hein, chat? Chora. Caralho, meu irmão, você não me disse nada disso, velho. Chora, pai desalmado, filho da puta. Ian! Chora! Aí, ó. Nó, velho. Caralho. Meu amigo. É. Caralho, velho, é muito pesado. Por isso que ele não pode morrer aí. Mas tudo bem, vamos ao próximo ponto. A Kuina, né, ainda nesse flashback, ela fala ser uma Shimotsuki, o que é muito importante. Tipo, o Oda falou sobre isso no SBS. Os Shimotsuki aparecem lá em Wano, né? E ela também é da família do Zoro, né? Tem uma linha cronológica, né, explicando quando saíram de Wano, quem fez o que e tal. Tem toda uma estruturazinha, né? Fala até o nome do pai e da mãe do Zoro. Agora, voltando pra luta contra o Kuro, né, tem uma cena que foca, assim, nos ossinhos, assim, completamente aleatórios do cenário, muito sem sentido. Não sei se queriam representar, tipo, olha, são caveiras, olha, morte. O Clarador, ele chora quando ele tá falando sobre a Kuina, de, eu cuidei de você, bibibibabobó. Muito estranho. Não era pra ele chorar, por que ele chorou? Não faz o menor sentido ele chorar por isso. Não trabalharam também a relação do Usopp com querer ser pirata, né? Chegou a citar que, né, o pai dele é do bando do Shanks, mas essa ideia do capitão Usopp, dele se pondo desta forma, em momento nenhum até ele entrar no bando. Então, muito estranho. O Merry ter morrido, né? E eles carregarem a vontade do Merry, a alma do Merry, né? Junto do navio, né? Do Gong Merry. Achei uma escolha absurdamente interessante, muito legal, que faltou inclusive no mangá e no anime, né? O Oda tem muito medo de matar personagem, isso é um problema muito sério. Bom, agora nós vamos ao episódio 5. No episódio 5 mostra o Mihawk, né, lutando contra a frota do Don Krieg e também com o Don Krieg. Foi muito legal, foi bem diferente, né, do que foi no mangá e no anime. Só foi muito estranho. O Mihawk atrás do Luffy, né, entra muito nessa questão também, né, repetindo, ocidentalista, né, de tudo ser muito grandioso, muito absurdo, assim, sendo que One Piece na obra original tem mais de 1000 capítulos, tá chegando quase a 1100, o anime também. Novamente, é uma outra proposta, um live action, né? Eles têm que aproveitar os atores, eles têm que fazer um negócio grandioso pra segurar público e tudo mais. Mas ficou um negócio muito forçado porque o Luffy é um Zé Ninguém até então, né? E tudo isso é porque o Garp tá testando o Luffy. Não me convenceu. E não sei se convenceu quem não assiste One Piece, quem não conhecia One Piece antes, né? Se bem que também, né, pra quem tá começando agora, não há esse
parâmetro de nível de poder. O Luffy até então não tinha nenhuma recompensa pela sua cabeça. Essa maior espadachim do mundo ir atrás dele não faz tanto sentido. Sendo que, no caso da frota do Don Krieg e a luta do Don Krieg, né? Que essa sim é só no Baratie, né? E não é o Mihawk, né? Que luta contra o Don Krieg, e sim o Luffy. É justificável porque o Don Krieg tá fugindo do Mihawk, morrendo de medo da Grand Line. E o Mihawk tá se divertindo, né? Não tem muito porquê dele ir se divertir pra pegar o Luffy, mas na verdade ele luta com o Zoro e... Enfim, no Baratie, o Luffy cita, né? De pendurar na conta do tesouro dele. Isso é uma referência muito legal, porque era o que o Luffy fazia, pelo menos no mangá e no anime, pra Makino, né, aquela dona do bar, né, que, enfim, interage com o Luffy, com o Shanks, com o bando dele, né, que o Luffy fala, quando ele conseguir o primeiro tesouro, ele vai pagar as contas lá, que não aconteceu. O Zeff já tem o intuito, né, de mandar o Sanji embora. Eu achei muito ruim como o live action trabalhou isso, por mais que tenha uns diálogos bem legais, mas o live action tirou o peso da sutileza da coisa, né? Do Zeff não querer literalmente expulsar o Sanji, mas querer que o Sanji se desapegue emocionalmente, tudo, e que ele não fique preso ao Baratie, que era uma coisa que ele sempre fez, né? Inclusive no mangá e no anime, eles começam a criticar a comida dele com o intuito de, cai fora, você cozinha muito mal. Né? E o Zeff o tempo inteiro flerta com as questões do Luffy, mostrando, olha só, é legal você ir com ele, é bacana. No live action não teve aquele peso todo, que é lindo, maravilhoso. Agora, quando nós vamos para a parte da marinha, né, em que mostra o Elmepo, né, o filho do Morgan, e o Kobe, eles têm uma conversa muito interessante sobre os Shichibukai, né, que os Shichibukai são piratas que trabalham para a marinha e que eles fazem um trabalho sujo da marinha. Muito legal essa conversa, muito bacana. Ainda nessa questão, né, deles falarem que a comida do Sanji é muito ruim e tudo, tem um prato, né, pra ser lavado, né, como se fosse um prato sujo, né, lá com a comida limpinha, tudo o Luffy come, e o Luffy já dá a entender que sabia que era do Sanji. Não fez sentido essa construção. Tiraram também completamente a profundidade da questão da comida pro Sanji, né? Vamos lá, pegando o flashback do Sanji. O Sanji, ele era uma criança que ficou naufragado, né, com o Zeff por muito tempo. O Zeff ficou com um saco 3 vezes maior do que o tamanho do Sanji, né, do que do saco em que estava a comida pro Sanji, né? Ambos, cada um fica num ponto. O Sanji começa a comer comida mofada, tudo mais e tal. Depois ele vê que o Zeff comeu a própria perna para dar toda a comida pro Sanji, né? E há essa conversa de que, nossa, tanto dinheiro e não temos o que comer. Ou seja, né, mostrando que não adianta só ter dinheiro, né? Dinheiro não é comida, você não come dinheiro. Você não come dinheiro. E no restaurante do Baratie, né, os cozinheiros expulsam o Gen, né, do bando do Don Krieg, por ele não ter dinheiro, humilham ele, tudo mais e tal. E depois o Sanji vai lá e entrega comida pro Gen, né? E há uma conversa muito linda, muito legal, justamente para aprofundar essa discussão. Coisa que não teve no live action. Foi algo super superficial. Super superficial é complicado, né? Mas enfim, foi algo superficial pra caramba. Ninguém impede, né? Tipo, tem uma conversa lá, tipo, você vai dar comida pra ele, mas tipo, ele já tá indo pegar, já pega e tal, dá e acabou. Super raso. O Zop bêbado é um ponto a ser elogiado na série. Foi muito legal, muito bacana. O Luffy dizendo que não vai ficar no caminho do sonho dos outros, né? Quando o Zoro tá prestes a lutar contra o Mihawk. E a luta do Mihawk e do Zoro tá a coisa mais linda do mundo. Puta merda, tipo, Netflix acertou em cheio em relação a isso. Ficou muito, muito bom. Bom, agora nós vamos para o episódio 6. Já vi que eu me antecipei em relação ao passado do Sanji, né? Falando do episódio 5. Mas vamos lá. O curativo com pele de peixe foi muito legal, foi muito inteligente, né? Algo que existe na nossa vida real. Eu chorei mais uma vez com esse flashback do Sanji. O Sanji, depois dele citar todo esse flashback, né? Toda essa infância dele, ele cita sobre perder um membro do corpo para salvar a própria vida, né? Foi uma sacada genial com
o próprio flashback do Luffy, né? Em relação do Shanks ter perdido o braço, né? Teve a referência também ao Noland, o Mentiroso, que é citado muito mais pra frente na obra e que faz uma ponte muito interessante com o próprio Zop. A construção e empatia pela Nami ficou muito legal também. E agora vamos chegar na parte principal, na minha visão, né, desses episódios de One Piece. Bom, primeiro vamos falar do ator do Kobe, né? O nome dele é Morgan. Ele é um homem trans. Já ouvi gente também falando que ele é uma pessoa não binária, enfim, eu realmente não consegui encontrar uma fonte confiável falando exatamente sobre isso. Mas de qualquer jeito é uma pessoa trans. E ele é um militante, né? Ele gosta de fazer trabalhos envolvendo a causa, né? Em que ele possa levantar essas discussões. E em One Piece não foi diferente, mas de forma muito sutil. Que é numa conversa dele com o Gar. E se me permitem, eu vou ler o que ele falou, né? Tem um pouco de medo de copyright. O Kobe fala assim: eu passei um tempo com o Luffy. Eu sei como a cabeça dele funciona. Aí o Garp fala: eu também. O que quer dizer? Aí o Kobe: o Luffy é diferente. Ele não segue regras. Ele faz o que quer. Não importa o que os outros digam. Aí o Garp: é culpa minha. Peguei leve com ele. Aí o Kobe: senhor, não faria diferença, porque o Luffy sabe exatamente o que ele é. Aí o Garp: e o que ele é? Kobe: um pirata. O Luffy sempre foi um pirata, e ele sempre será um pirata. Não importa quantos assassinos envia atrás dele, ele nunca vai mudar. Ele prefere morrer. Daí o Garp fala: então o que você sugere? Que eu deixe ele ser um pirata imbecil? Daí o Kobe: seria a pior coisa, senhor? E o Garp: talvez tenha razão. Talvez eu tenha feito isso de maneira errada. E bom, não tem como não fazer uma ponte disso com a transgeneridade. É simplesmente impossível, ainda mais tratando do trabalho do Morgan, né? Desse ator que faz o Kobe. Tem muitos pais, né? Que acham que para tratar a homossexualidade do filho, a transgeneridade do filho, da filha, enfim, né? Uns tapas resolveriam. A agressão física resolveria. Uma educação mais rígida resolveria. E as coisas não são bem por aí, né, minha gente? Nós somos o que nós somos. E a partir do momento que nós respeitamos o próximo, respeitamos o outro em sua identidade, a partir do momento também que não prejudica ninguém, né? Nós não estamos falando sobre crimes, né? Sobre identidades que cometem crimes. Nós estamos falando sobre pessoas em sua identidade que não afetam outras pessoas nessa identidade. Porque se for desse jeito, né? Do jeito que falam, mulher trans no banheiro, sei lá o que, de abuso e tal. Vamos proibir então o banheiro masculino. Todos os homens de entrar no banheiro masculino. O índice de agressão por homens é gigantesca. A gente fica puxando a ficha criminal de todo mundo pra usar um banheiro? Quantos e quantos homens não usam mictório, né? Que tá o órgão lá exposto pra todo mundo ver. Um do ladinho do outro com com estuprador, com agressor de mulheres, com assassinos. Agora, no banheiro feminino, em que são cabines reservadas, né? Que as mulheres só dividem o corredor e o espelho. Basicamente só isso. Aí é um escândalo, né? É um escândalo. Mas bom, vamos continuar. O Arlong no Baratie foi um negócio muito legal, né? Ele querendo o mapa da Grand Line. O mapa da Grand Line está sendo muito valorizado nessa parte da história, coisa que aparentemente não era tanto, né? Achei muito interessante isso. É muito legal também como eles levantam as questões do Arlong, que a gente só vai entender lá no flashback dele super no futuro da obra. Super no futuro, né? Sobre a questão do próprio racismo, né? Que eles sofrem, né? Os homens peixe. Mas o Arlong, ele vai por um caminho completamente de ódio, né? De um ser que foi escravizado e de um ser que odeia o seu escravizador e todos os outros dessa mesma raça, né? E ele começa a se ver de uma forma extremamente eugenista, né? Como eu sou melhor que todo mundo, eu sou mais forte que todo mundo, eu tenho que dominar o mundo, né? Enfim, uma visão bem fascistizante da coisa, né? Agora falando um pouco sobre a luta, né? Do Luffy contra o Arlong só fica jogando o Luffy de um lado pro outro, de um lado pro outro, não faz absolutamente nada. Assim, é um negócio extremamente vazio, muito triste. Até o fim dessa série, já digo, não tem uma mordida sequer do Arlong no Luffy tá normal, assim, não acontece nada com ele.
muito triste. Podiam ter usado desse live action pra deixar as coisas, no mínimo, um pouco mais interessantes em questão de violência, em questão de dificuldade, porque pro Luffy parece que tá muito fácil. Damos upgrades pros vilões, mas ao mesmo tempo é um grandíssimo nada em questão de periculosidade mesmo, prática. Né? Outra cena fenomenal, que eu vou pegar o caderninho pra ler, é a Nami chegando pro Arlong, né? Quando ela se assume uma traidora do Chapéu de Palha, né? Ela fala bem assim: Arlong, eu estou com ele, dando duplo sentido de estar com o Luffy e de estar com o mapa da Grand Line. Daí ela fala: eu tentei te avisar. Isso ela falando pro Luffy, né? Sobre o Arlong ser alguém forte. Então eu estou com ele falando sobre o Luffy, avisando pro Luffy do perigo do Arlong. Eu achei uma sacada muito interessante. E ela continua: eu nunca fui do seu bando. Também uma questão dúbia, né? Se ela tá dizendo isso pro Luffy ou pro Arlong. O Arlong, então, né, no fim da luta, ele joga o Luffy na água, uma referência muito legal ao mangá e ao anime, mas ao mesmo tempo nem olha pra ver se o Luffy vai voltar. Ai, gente, nossa, muito raso, uma referência legal, mas muito raso. E pra finalizar, né, o episódio 6, a despedida do Sanji não foi memorável, como foi no mangá e no anime, né? Foi uma despedida minimamente legal, mas que, como eu disse, ela foi uma despedida muito posta, tipo, vai embora, Sanji, vai embora, pelo amor de Deus, a gente não te quer aqui, vai atrás do seu sonho. Então, muito previsível, né? E duas últimas críticas, né, ao episódio. Tem aquela cena super clichê, né, do Luffy falando: Zoro, por favor, acorde, eu preciso de você, oh meu Deus do céu, né? E tem a cena do Usopp simplesmente cagando pra Nami, falando: então, vamos pra Grand Line, sabe? Sem se importar minimamente com a Nami, assim. Muito estranho. Agora, né, o episódio 7, estamos no penúltimo episódio. Nesse penúltimo episódio, eu achei a profundidade do flashback da Nami bem rasa, né? Tanto no mangá quanto no anime, coisa que podia muito bem ter sido feita pelo live action, que faria muito mais sentido. A Nami fica sentida pela Bell-mère não comer e dar o que ela tem de comer para as duas. Ela divide o que ela tem de comer para as duas, que é o que posteriormente ela acaba fazendo em relação ao dinheiro, né? Ela tinha o dinheiro para pagar a vida dela, mas ela paga das duas crianças e ela morre, né? Ela se dá pelas meninas. Nesse flashback, a Nami rouba um livro, devolve o livro, tem todo aquele discursinho: ui, 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 você não pode roubar, tal, e enfim, ficou um buraco emocional, né? A gente não consegue ter esse vínculo tão grande com esse flashback, justamente porque não falou de comida, né? Que eu acho que é um ponto muito sensível para a maioria das pessoas e que faria mais sentido, né? Em questão da própria proposta, né? De não ter dinheiro, né? De passar dificuldade. Uma cena que eu dei muita risada com a minha namorada assistindo é que o Gen fala pro bando do Luffy, né? Com o dobro do seu tamanho, entrarem no Arlong. Tipo, não é no Arlong Park, é no Arlong, né? Então fiquei tipo, A Nami não desabafa com a Nojiko, né? Com a irmã dela sobre o plano. Fica um negócio muito vago, né? Tipo, ela podia muito bem ter falado com ela, ainda mais que ela ia pra vila lá pegar o dinheiro, né? Ficou um negócio muito estranho. Luffy e o Zoro ouviram o passado da Nami, o que não faz nenhum sentido. A ideia do personagem Luffy, né? Justamente ele confiar na pessoa porque ele confia na pessoa. Ele não precisa ouvir um passado super trágico pra... agora eu tenho motivos pra lutar por você. Não, em momento nenhum é sobre isso, né? Achei que é um detalhe que poderia ter sido evitado pela Netflix. Mas enfim, escolha de roteiro. O Zoro usar o seu título como caçador de piratas pra caçar o Arlong, achei super interessante. Isso é algo que é muito largado às traças em One Piece, né? Conforme o tempo. Ainda fala um pouco sobre caçadores de recompensa, né? Com aquela dupla que existe só no mangá e no anime, né, de amigos do Zoro, mas eu tô achando melhor construída essa questão de caçador de piratas no live action. Tem uma cena do Luffy falando: a Nami tem que saber que ela é boa. Mas falando um tanto estranha, né, um tanto desconexa, né? Tipo, a Nami sabe que ela é boa, né, Luffy? Coisas muito interessantes também, né? Que eu já citei, mas a construção sobre racismo em One Piece tá muito legal no live action, tá muito bacana. O Kobe se mostrando já meio que um revolucionário dentro da própria marinha também achei
impecável, maravilhoso, né? Isso quando ele tá bebendo. A Nami literalmente escondeu o dinheiro no túmulo da Belmer. 海賊相手に泥棒？この時代の海賊の多さを逆手に取ってやるの。ざまあ見ろやね。体中傷だらけじゃない。ちょっとドジっちゃった。でもこれ見て、100万ベリー。そんなことより早く傷の手当てを。 Nossa, cara, ela guarda o tesouro dela na cova da mãe, velho. Caralho. Aí, ó. É, caralho, eu não tinha parado pra pensar na cova da mãe, mas tipo, pô, a cova Nossa, cara. parece mesmo um caixão, tá ligado? Caralho. Pô, Né? O dinheiro que ela ia usar depois pra comprar a vila, né? Isso é muito pesado. Mas foi uma construção muito pobre, muito vazia, porque primeiro, dá a entender que todos esses 100 milhões que ela precisava só cabia dentro de um baúzinho e só. O dinheiro era muito mais do que isso no mangá e no anime, né? Eu achei que ficou meio vazio assim, parece que não é tanto dinheiro assim, do jeito que a série retrata isso. Fora que a Nami literalmente ela tira o dinheiro, ela avisa primeiro o Arlong que ela já tem o dinheiro que ela ia pegar. Ridículo isso, muito ridículo. E ela entrega de bandeja pra Marinha. De bandeja, porque ela tirou do túmulo e deixou lá. Deixou lá exposto pra todo mundo ver. Santo Cristo, Netflix. Nossa, como fizeram um negócio tão mal feito. Puta merda. Nossa, eu fiquei muito puta nessa cena. Ah, e lembrando também, né, no flashback da Nami, mostra que a mãe dela fazia um catavento com a laranja. Achei isso muito estranho, não faz o menor sentido. E é uma pena que tiraram o Gen, né, como um pai adotivo também, querendo ou não, da Nami, né? Porque a tatuagem que ela faz depois, né, com o catavento, com as tangerinas, representa justamente a mãe e o pai adotivos dela, né? Nesse caso representa só a mãe com um catavento feito de laranja. Bom, teve algumas sequências de cortes numa fala do Arlong, né? Quando a Nami tá correndo, depois que já pega o dinheiro dela, que também ficou muito estranho. A série inteira é muito dinâmica, é muito gostosa de assistir. E do nada tem uns cortes secos, assim, muito sequenciais, você fica, meu Deus do céu, o que a série tá fazendo? Por que naquela altura do campeonato? É algo que eu não entendi. A Nami se esfaqueando depois disso, né? Foi algo bem deprimente na série, porque não teve o mesmo impacto. Tão pouco visual. Pouquíssimo sangue, muito, sei lá. Essa série ela ficou com muito medo de usar sangue, né? Isso é muito visível em todos os episódios. Bom, agora falando do episódio 8, né, do último episódio dessa primeira temporada, né, esperamos que tenhamos uma segunda, né, desse live action de One Piece feito pela Netflix. A Nojiko acaba de avisar para a população, né, e a população simplesmente faz um levante popular, né, pra derrubar o Arlong. Também achei isso muito ridículo, porque na história mesmo, né, tanto no mangá quanto no anime, tem um peso maior por eles já saberem, fingirem que não sabem, pra Nami, em algum momento, se ela quisesse fugir do Arlong, ela fugir sem peso, né. Eles se fazem de inimigos da Nami, né, justamente pra tentar proteger ela também, né, porque o peso que ela carrega, né, trabalhando pro assassino da mãe dela, né, por ser o escravocrata, é algo muito pesado, né, algo muito triste. E a irmã da Nami tentando quase matar ela. Muito estranho, muito estranho. Uma crítica também que eu tenho, né, na cena do Bug, quando ele consegue voltar pro seu corpo, né? Só então ele tira as mãozinhas do corpo, sendo que as mãos não estavam presas, ele podia tirar, né? Ele é um homem em pedaços, né? Um negócio bobinho, enfim, detalhes. Agora sobre um homem-peixe, né? Que segue o Zop. O Zop se mostra muito estrategista, tudo, mas não tem toda aquela reflexão. É que podia ser só realmente em pensamentos, né? Muitas coisas a gente vê que poderiam ter sido arrumadas, né? Simplesmente com um diálogo, com uma fala. Por exemplo, o Zop podia estar refletindo, tipo, o Luffy não desiste, o Zoro não desiste, a Nami não desiste, todos eles têm muita coragem. Então eu tenho que ter também, eu tenho que ser firme, eu tenho que ajudar, né? Poderia ter esse tipo de reflexão, não tem, a luta é extremamente curta. Bom, agora novamente na luta do Arlong, o Arlong em momento nenhum morde o Luffy. Tem uma insinuação que ele iria fazer isso lá no Baratie, mas só ficou na insinuação mesmo. Pra decepção da gente. O Zop voltando, né, pro Arlong Park limpinho, né, sendo que ele tinha acabado de se sujar de ketchup, né, se fingindo de morto pro homem peixe. É um erro sequencial, né.
Mas enfim, ficou até engraçadinho isso. O Zop, o Zoro e o Sanji rindo depois do Luffy ter vencido o Arlong, eu achei que ficou um negócio meio deslocado também, porque, não sei, não parecia que tinha uma construção para aquilo ser algo pra dar risada. O Garp, depois, né, de tudo isso, ele luta com o Luffy, ele lembra do Roger e faz uma analogia com o Luffy, ele dá risada também, né, foi uma cena legal, né. Ainda mais pra quem já viu a obra, né, e sabe da relação do Rei dos Pratos com o Garp. A Nami falando, né, que sabe o que é lutar pela família, foi um negócio muito fofo. A Nojiko falando que sempre teve orgulho da Nami logo depois de tentar matar ela, né. Não tanquei essa parte. O Kobe e o Luffy interagindo, né, o Kobe já como marinheiro, né, o Luffy já como um pirata com um certo renome, né, já com o seu primeiro cartaz de recompensa. Achei muito fofinha. Porque a primeira interação que o Luffy realmente tem, né, quando ele sai da vila dele, com outra pessoa, no caso, né? Cortando pro Baratie, né? Tem o cartaz do Luffy como funcionário do mês. Achei aquilo fantástico, né? Porque eles praticamente acabaram de sair de lá, né? Foi uma referência muito legal. A Álvida se encontrando com o Bug, né? Antes de comer a sua Akuma no Mi, também ficou muito bacana. Ou pode ser que ela já comeu, né? Não sei como a Netflix vai trabalhar isso, mas achei muito legal. A enfatização do treinamento do Kobe pelo Garp, também genial, né? Faz muito sentido com o que está rolando dentro da história. E a Nami, né, no finalzinho, né, quando ela fala que o sonho dela é desenhar um mapa mundi, isso nunca foi levantado em momento nenhum da história. Foi algo que eu senti falta. Ela chega a falar disso com a mãe dela, tanto no mangá quanto no anime, né? Tanto por isso ela gosta tanto de desenhar, né? Ela tem o objetivo de fazer algo muito grandioso, né? Não só sobre a Vila Kokoyashi, que é a vila dela. E acho que isso ficou faltando. E, bom, acabou os episódios, acabou a série, né? Eu acabei falando muito mais do que eu pretendia falar, né? Que era só de questão política, mas como eu tinha muita coisa anotada, né? Conforme eu fui assistindo a série, eu achei também interessante levantar tudo isso com vocês. A minha nota geral, assim, principalmente pra história, é uma nota 6, porque cortaram muita coisa, né, e coisas que realmente dão um impacto emocional. Quase nada teve o mesmo impacto que do mangá e do anime. Tudo bem que teve muito mais tempo de tela, né, mas talvez eles poderiam ter feito um negócio que realmente tocasse quem tá assistindo, né. Eu posso assistir as mesmas cenas 500 vezes no anime, eu vou chorar, vou me emocionar, ou lendo, enfim. E no live action eu não senti o mesmo impacto nas coisas. Mas, né, a adaptação tá linda, né? Com uma outra proposta, né? Proposta mais de uma história de lutinha, sem sangue, com várias limitações. Tudo bem também, tipo, o efeito de uma pessoa se esticando é um dos efeitos mais difíceis de fazer do mundo, assim. Então, fizeram isso com muita excelência. O poder do Bug. Assim, são muitos elogios pra série, mas também muitos problemas, né? O ponto principal, acredito, é que a série, ela não tem a mesma proposta do mangá e do anime. O ponto forte de quem gosta de One Piece, gosta pela história, não gosta pela lutinha. Ou pelo menos não é o principal que a pessoa deveria gostar, né? Já que quase não tem lutinha em One Piece, né? E a série vem totalmente em contraponto, né? Quase deixa de lado várias questões políticas e foca nas lutinhas. O que é legal, é divertido, é um entretenimento, né? Mas não é definitivamente a mesma história. Não podemos dizer isso. Bom, me digam o que vocês acharam da série, que nota vocês dão pra série no geral, o que vocês acharam de figurino, dos efeitos especiais, enfim. Deixem o seu like, comentem. Esse vídeo deu um trabalhão pra fazer, tive que assistir mais de 8 horas de série, né? E fora fazer as anotações, né, pegar toda aquela analogia do Kobe, né, em relação à transgeneridade, deu um trabalhão reescrever, né, porque não vou me comprometer a pegar o trecho da série e colocar aqui, que eu sei que vai dar copyright, sei que vai dar problema. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, principalmente. Então, sigam o canal, né, apertem no sininho para receber todas as notificações e até um próximo vídeo. Até logo!